A paz do Senhor! Como você está? Oh glória! Hoje é dia 29 de setembro, o domingo da bênção do Senhor sobre a sua vida, aonde as trevas serão dissipadas, aonde todo levante, todo dardo inflamado do maligno contra a sua vida será quebrado e lançado por terra. Todo levante de Satanás, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos meditando em Efésios capítulo 6, dos versículos de número 10 ao versículo de número 18, que fala sobre a armadura de Deus. Tomaremos posse de cada palavra que o Senhor nos trouxer, de cada versículo que o Senhor nos trouxer. Deus tem bênção e fortaleza por intermédio da sua palavra para as nossas vidas. E depois nós estaremos orando a palavra de Deus e em nome de Jesus Cristo, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Antes eu peço que você faça o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários deste vídeo, que eu estarei orando e respondendo todos os pedidos de oração. Oh glória a Deus! Portanto, assim nos diz o texto sagrado. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oh glória! Glória a Deus! O versículo de número 10 nos fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Temos aqui um mandamento. Porém, esta palavra no demais dá andamento a algo, a versículos que vieram antes. E nós podemos ver no capítulo anterior, na epígrafe referente aos versículos de número 22 ao 33, do 6 ao 9, que está falando dos deveres domésticos, dos maridos, das esposas, dos filhos, ou seja, num âmbito familiar. No demais, irmãos, então, antes de tudo, cuide do teu lar, cuide do teu casamento. Esposa, antes de tudo, seja zelosa, cuide do seu marido com amor, com zelo em suas orações.
Marido, você que é o sacerdote no seu lar, antes de tudo, ame a sua esposa, zele por ela, trate ela com zelo, cuide dela em oração, conheça a palavra de Deus para que você ministre tanto à sua esposa como aos seus filhos. Seja um atalaia dentro do seu lar, seja uma bênção dentro do seu lar. Deus nos chamou não para sermos autoritários ou para sermos pessoas intransigentes ou nervosas ou inconsequentes. Não, Deus nos chamou para sermos bênçãos dentro do nosso lar, para que possamos com zelo ter um casamento, um lar abençoado, filhos que crescem de forma saudável, porque vê em seu pai e em sua mãe atitudes que procedem de uma vida restaurada, transformada mediante o sangue de Jesus Cristo. Então, antes de tudo, antes de você se revestir de toda a armadura de Deus, cuide da base, cuide do seu relacionamento conjugal, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, e os filhos, por sua vez, cuidem, zelem em amor e obedeçam e sejam uma bênção para os seus pais. Se cuidarmos da base, tudo o demais que virá a ser ministrado com relação à armadura de Deus será bem fixado, será bem ordenado. Que adianta um guerreiro ter uma armadura preciosíssima de 6, 7 quilos do melhor metal, do melhor material, da melhor espada, e debaixo dos seus pés estar uma areia movediça ou um pântano? Ele irá afundar juntamente com toda aquela preciosidade de armadura e nada se sustentará debaixo dos seus pés. Porém, se você zela antes de tudo e tem um casamento sólido na presença de Deus, tudo aquilo que o Senhor trouxer para a sua vida e toda armadura, todo revestimento de poder terá uma sustentação gloriosa. Partindo desta linha de pensamento que nos fala o texto sagrado, no demais, irmãos, agora nós podemos dar andamento a esta palavra. Fortalecei-vos no Senhor. Entendemos o quê? Entendemos que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que te dá força no dia mau. Porque a palavra do Senhor, ela nos fala que os dias são maus. E seria uma ingenuidade nós querermos ausência de lutas, ausência de provas, ausência de perseguições, que todos nos abracem, que gostem de nós, que aqueles que não servem ao Senhor e não têm o Espírito Santo nos recebam de forma tão harmoniosa, e que os poderes das trevas nos admirem e falem: olha ali vai um homem de Deus, olha lá a serva do Senhor, ali vai uma mulher de Deus, e tudo estar tranquilamente. Não estará. A nossa tranquilidade está em nós tomarmos toda a armadura de Deus e nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a nossa paz. Uma paz que vem por intermédio da consciência de que nós devemos estar preparados a todo tempo. Devemos acordar preparados, fortalecidos. Devemos ter 24 horas de atenção, de foco. É um foco não meramente humano, mas é um foco espiritual, que tende para um discernimento aonde o nosso coração, o nosso espírito é guiado pelo Espírito Santo de Deus e não somos ludibriados nem enganados em nenhum momento. Fortalecei-vos no Senhor é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é ser espiritual em todo tempo, porque a carne só vai te conduzir e te puxar para trás. A carne só vai te atrasar.
andar na esfera da carne não vai te trazer vitória naquilo que você precisa. Então nós precisamos ser espirituais, reações espirituais, palavras espirituais. Precisamos que Deus mude o nosso pensamento. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Fortalecer-vos no Senhor é um mandamento e é uma necessidade e é vital para as nossas vidas e na força do seu poder. Deus pode nos conduzir em triunfo. Deus pode fazer com que nós venhamos a pisar serpentes e escorpiões. E toda a hierarquia satânica ficará subordinada debaixo dos pés daquele que é guiado pelo Espírito Santo, o qual tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus pode fazer com que nós tenhamos uma vida abundante, feliz, alegre, em paz e ao mesmo tempo uma vida de autoridade, lutando contra o mal em todo o tempo. Aquilo que você não pode, Deus pode. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O nosso Deus, o Deus o qual nos chamou, ele não é o Deus menos poderoso. O nosso Deus, o Deus que nos chamou, ele não é o Deus mediamente poderoso. O nosso Deus, o qual nos chamou, ele é o Deus todo-poderoso. E se estivermos no centro da sua vontade, o adorando e agradando ao Senhor, o seu poder será sobre as nossas vidas. E nada, absolutamente nada no mundo espiritual poderá te derrotar, porque na autoridade e na unção do Espírito Santo, você repreenderá todo ataque maligno, e você, na autoridade do nome de Jesus Cristo, irá, eu quero usar uma expressão bélica, você irá explodir, implodir toda a força do mal, e aquilo que poderia ser um obstáculo intransponível se torna algo completamente despedaçado, e você passa por aquilo que antes era uma barreira, mas que hoje é um escombro, cantando o hino da vitória, porque aquele que te chamou, ele tem todo o poder para fazer com que você passe pelo meio de um batalhão. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. O que nós entendemos com isso? Você não pode ir nu para o combate. Nunca vimos isso na história da humanidade. No tempo em que os guerreiros iam para a batalha com o Império Romano, que eles iam com um peitoral de ferro, cobriam a cabeça para proteger a cabeça, o cinturão, tudo ali era protegido para que o inimigo não alcançasse, não o ferisse e não obtesse êxito contra ele. De que adianta um soldado ter a melhor espada e ele não cuidar da sua defesa pessoal? Entendemos com se revestir que ele não pode sair nu. Sai nu aquele que está despreparado, sai nu para o combate ou fica perdido no combate aquele que não cuida das suas vestiduras espirituais, que não tem uma vida de santidade, que não cuida do seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu quero dizer que se nós formos negligentes com a nossa vida de oração, se nós formos negligentes e não termos o nosso coração no altar do Deus Todo-Poderoso, se nós formos negligentes, negligenciarmos uma vida de comunhão com Deus no altar do Cordeiro, com o fluir do Espírito Santo em nossas vidas, se nós não redobrarmos a nossa vigilância e não andarmos em santidade, estaremos
espiritualmente nus. E aí, já seremos de forma automática um alvo completamente fácil para o inimigo da nossa alma. Sabe por quê? Porque ele não encontrará em nós resistência nenhuma. Muito pelo contrário, seremos um convite para a ação destrutiva de Satanás em nossa alma, corpo e também em nosso espírito. Pasmem, porém, que muitos na atualidade estão se encontrando despidos espiritualmente em um tempo tão perigoso, numa época que precede o arrebatamento da igreja, pois sabemos pelas profecias e pelas evidências proféticas, Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. E se já está ruim agora, e se já está perigoso espiritualmente agora, e se já o combate espiritual é devastador agora, imagina para quem ficar na grande tribulação. Fala-nos o texto que quem ficar será torturado. Fala-nos o texto de Mateus capítulo 24, do versículo 9 em diante, que quem ficar será perseguido de forma atroz, violenta. Muitos serão mortos, perseguidos, torturados, presos. É isso que você quer para a sua vida? Portanto, cuide da sua vida espiritual, não por medo. O que nos move não é o medo. O que nos move é um coração entregue no altar do Cordeiro. Nós o amamos, nós não oramos por medo, nós não adoramos por medo, nós não vamos à palavra nos alimentar ou à igreja, adorar ao Cordeiro eterno, qual é santo, por medo. Mas aquilo que nos move é o amor. Nós o amamos, nós amamos a este Deus glorioso e santo, porque Ele nos amou primeiro. Agora, também existe uma realidade espiritual devastadora, porque nós sabemos que aqueles que ficarem na grande tribulação irão vivenciar os piores anos que toda a humanidade já presenciou, desde os tempos bíblicos, desde os tempos de Noé até hoje. Será uma época terrível. A palavra de Deus diz que se estes dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Tamanha opressão, a devassidão que ocorrerá naqueles anos. Portanto, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, o teu Deus. Vigia, ora. Tenha o seu foco espiritual redobrado nesta última hora, porque o Senhor te chamou para a vitória e Ele te fala nesta palavra: fortalecei-vos em mim, minha serva, se fortaleça em mim, meu filho, qual eu te chamei para andar na minha presença. Se fortaleçam em mim, igreja minha, a qual eu comprei com o meu sangue. Se fortaleça em mim e na força do meu poder. Deus tem uma armadura preparada para nós nesta última hora, neste combate que já se levanta impiedoso. Quem está preparado persevera e permanece. Quem não está preparado, ele cai, ele é levado numa correnteza de trevas muito espessa. Precisamos estar vigilantes, revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura, ela tem dono. O que entendemos com isso? Entendemos que nós não somos nada por nós mesmos. Entendemos que pela nossa racionalidade, pela nossa razão, pelo nosso QI, pela força do nosso braço, pelos nossos diplomas teológicos, se é que o possuímos, por aquilo que academicamente nós conquistamos,
nós não chegaremos a lugar nenhum no embate espiritual. Precisamos nos revestir de toda a armadura do Deus vivo. Essa armadura tem dono e nós precisamos atender ao convite do Senhor. É para se revestir. E a palavra de Deus, ela nos fala: quem está de pé, vede, não caia. Qual o propósito de hoje eu me revestir de toda a armadura de Deus? O propósito de hoje eu me revestir de toda a armadura de Deus é para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas de Satanás. Eu preciso estar firme em todo o combate. O inimigo não vai te avisar: olha, amanhã cedo eu tô aí, Fabião. Amanhã cedo eu tô aí, se prepara, filho. Se prepara, não. Primeiro, que ele nem aparece. Segundo, que ele vem um sapatinho de algodão. É astúcia. Aqui não existe coragem. Aqui existe o desejo de nos destruir. Satanás é covarde e vai te destruir da forma e no tempo, e vai tentar da forma como você menos imagina. É por isso que Deus está nos dizendo aqui: revesti-vos, meu filho, revesti-vos, minha serva, de toda a minha armadura, porque a minha vontade para a sua vida, o meu chamado para a sua vida é que você esteja firmada em mim, minha serva. É para que em mim você esteja firmado, porque em mim existe poder para você estar em pé contra as astutas ciladas do diabo. A palavra contra aqui reflete que uma posição bem definida daqueles que seguem a luz. A palavra contra aqui nos traz uma posição clara. Não podemos estar em cima do muro. Não é tempo para sorrirmos para o mundo. Que consenso há, nos fala a palavra de Deus, entre a luz e as trevas? Todo relacionamento de amizade com o mundo é e se estabelece e se concretiza em um jugo desigual. E isto não é plano de Deus para as nossas vidas. Precisamos evangelizar, amar as pessoas que estão em trevas, mas não há comunhão. Só haverá comunhão depois que receberem a Cristo como Senhor e Salvador e forem governados e guiados pelo Espírito Santo. Um homem e uma mulher de Deus só tem comunhão com quem é guiado pelo Espírito Santo, e ponto final. Não podemos sermos ingênuos. Então, firmados no Senhor, na palavra de Deus, nos posicionamos contra as astutas ciladas do diabo. Ora, se eu me posiciono contra as astutas ciladas do diabo, o propósito é eu destruir no mundo espiritual todas as ciladas do diabo. Não é para cilada nenhuma ficar intacta. A cilada, ela é uma armadilha. E toda armadilha de Satanás, seja contra a sua vida, seja contra a sua família, seja contra aqueles que você ama, principalmente contra a sua vida, porque a chamada é individual, deve ser destruída na autoridade do nome de Jesus Cristo. E este propósito, e este objetivo, e esta meta, nós devemos ter firmes em nosso coração. É para destruir toda cilada. Não é para ficar nenhuma inteira. Eu quero fazer aqui uma comparação. Nós vemos nesta ofensiva altamente justa de Israel contra os terroristas do Hezbollah, homens malignos, homens sanguinários, homens que lançam bombas, que sequestram, são pessoas terríveis. Então nós vemos esta ofensiva de Israel contra o Hezbollah,
e nós vemos ataques cirúrgicos contra prédios ou casas onde eles descobriram de antemão pelo serviço secreto que ali havia bombas e mísseis, e esses ataques cirúrgicos foram e destruíram aqueles depósitos de armas e mísseis e foguetes que estavam escondidos embaixo de prédios, em casas. Então, no meio da população civil, porque o terrorista, ele é covarde, assim como Satanás é covarde. Existe uma semelhança muito definida entre Satanás e um terrorista. Então, o ponto em comum entre um terrorista e o diabo é que os dois eles são covardes. E os ataques cirúrgicos destruíram ali esses depósitos de armas. E nós podemos trazer para o texto essa ilustração que, da mesma forma que os mísseis de Israel destruíram de forma cirúrgica todas as armas que estavam escondidas em posse dos terroristas do Hezbollah, da mesma forma nós devemos, por intermédio das nossas orações e de um posicionamento ofensivo contra o reino das trevas, destruir todas as ciladas do diabo. Isso também é uma chamada. Fomos chamados para ir pregar o evangelho a toda criatura, com certeza, mas nós também somos chamados para destruir todas as astutas ciladas do diabo. Por que, pastor Fábio? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades. O texto nos fala claramente que temos uma luta. Temos que ter uma atitude de combate contra o reino das trevas. Temos que ter um coração indignado por tudo aquilo quanto o diabo está fazendo neste mundo. É prostituição, criminalidade, drogas, tudo aquilo que está sendo liberado. Assim como nos tempos de Noé, onde casavam, davam-se casamento e não perceberam até que veio o dilúvio porque estavam mergulhados em um pântano tenebroso chamado pecado. Assim também nos dias de hoje. Então nós temos que lutar contra aquilo que Satanás está semeando. Quer dizer que nós temos que lutar contra seres humanos, pastor Fábio? De maneira nenhuma. A Bíblia fala que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e o sangue são pessoas, são seres humanos. Nós temos que lutar contra principados, que são demônios que tomam conta de continentes, são poucos. Contra potestades, demônios que tomam conta de nações. Contra os príncipes das trevas, demônios que tomam conta de cidades e regiões, e contra as hostes espirituais da maldade, que são demônios aí que estão dentro das pessoas, controlando, oprimindo, despedaçando. Então nós vemos a palavra contra 1, 2, 3, 4, 5 vezes mencionada tanto no versículo de número 11, quanto no versículo de número 12. Então, Deus está dizendo que nós temos que nos posicionar contra. Não há amizade com o mundo. Porque o espírito do anticristo já está neste mundo, enganando, destruindo, roubando, despedaçando vidas, desestruturando famílias, levando pessoas à loucura, ao desespero, levando pessoas a uma situação de desastre emocional, psíquico, físico. E nós não podemos nos conformar com esta realidade de trevas. A palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos nos posicionar contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas destes séculos,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus não tem interesse de colocar nome em demônio. Jesus Cristo mesmo disse: são espíritos imundos. Ponto final. Nós não colocamos nome em demônios, mas nós nos posicionamos contra. Portanto, meus amados, tomai toda a armadura de Deus. A armadura tem dono, e tomai é um ato meu. Eu vou de encontro ao mandado do Senhor e tomo toda a armadura de Deus. Eu tomo a iniciativa pela fé de sair de um estado de comodismo espiritual, de um estado de morte, de letargia, de sono da alma, e vou tomar toda a armadura de Deus. E Deus nos fala neste momento: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Deus te esclarecerá, e te trará para o seu exército, e te colocará nas fileiras do reino dos céus, aonde o Senhor dos exércitos passa a revista o seu exército de guerra. Não é tempo de brincadeira, é tempo de descermos à casa do oleiro, colocarmos a nossa boca no pó, nos humilharmos na presença do Senhor, porque vidas esperam pelo seu posicionamento. Oh, glória! Quantos podem adorar a Deus comigo? Quantos podem magnificar a Deus comigo? Deixe o seu like, deixe o seu amém, o seu glória a Deus, o seu creio aí embaixo nos comentários deste vídeo. Precisamos resistir no dia mau. Muitos estão sucumbindo no dia mau. O povo de Deus não foi chamado para sucumbir no dia mau. Serva de Deus, receba da parte do Espírito Santo seus olhos espirituais abertos. Você foi chamado para resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Faça tudo aquilo quanto o Senhor te orientar em sua gloriosa palavra. Não é para fazer pela metade, não é para fazer uma porcentagem, é para fazer tudo. E a palavra de Deus te garante que se você fizer tudo que tiver ao seu alcance para buscar o revestimento de poder, a armadura de Deus, você ficará firme. Qual é a sua escolha? A palavra de Deus, ela nos fala: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Meu irmão, minha irmã, a mentira, a falsidade, o engano não é uma opção no arsenal de Deus para a sua vida. A mentira, o engano, a falsidade é algo que Satanás utiliza lá no exército das trevas, porque ele é o pai da mentira. Então, quando você tiver que pelejar a mentira, a falsidade, ou meias verdades e meias mentiras, não pode se tornar algo que você estará utilizando na adversidade, na luta. Não. A verdade é um cinturão poderoso para a sua vida, que irá sustentar o peitoral. Toda a armadura irá se sustentar nesse cinturão da verdade. Portanto, seja verdadeiro. A palavra de Deus, ela nos fala que a vossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E o que passa disso é de procedência maligna, porque o pai da mentira, o pai da falsidade, o pai das meias verdades e meias mentiras se chama Satanás, e nós não temos nada com ele. Vença falando a verdade. Vença com as armas da luz. Estai, pois, firmes, vestida a couraça da justiça. Ora, a nossa justiça não está baseada na nossa boa vontade. Ora, a nossa justiça não está baseada naquilo que fazemos de certo.
De maneira nenhuma. Nossa justiça, ela está fundamentada no sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Porque todos nós cometemos erros, falhamos, pecamos, mas quando vamos a Deus, clamando pela sua graça, pelo seu poder, Ele nos lava com seu sangue. E quando vamos orar ao Pai, cobertos no sangue de Jesus Cristo, o Pai nos recebe, porque vê sobre nós a justiça do seu Filho amado, o qual morreu por nós na cruz do Calvário, não tendo nenhum pecado, e ressuscitou ao terceiro dia. Vestir a couraça da justiça é andar em santidade. Não deixe pecado sem ser confessado. Confesse todos os seus pecados o quanto antes e ande na presença de Deus de cabeça erguida, porque o diabo não vai ter nada que utilizar contra você, nem que lançar no teu rosto. Estai, pois, firmes, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Ora, como que eu vou calçar os meus pés na preparação do Evangelho da paz? Antes de tudo, sendo uma ferramenta limpa nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu não posso pregar o Evangelho da paz com um coração impuro. Eu não posso pregar o Evangelho da paz amando o mundo. Eu não posso pregar o Evangelho da paz estando enrolado em adultério, em jogatina, em vícios. Não terei autoridade. Serei despedaçado, atropelado pelo demônio mais safado do inferno, porque não terei força nenhuma espiritual. Um homem que anda em pecado não é respeitado no mundo espiritual. Portanto, eu vou calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, antes de tudo com a minha vida, porque se com a minha vida eu estiver na presença do Senhor, quando eu abrir os meus lábios para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, haverá autoridade e o nome do Senhor será glorificado. E o mal que aprisiona aquelas vidas será deposto e despedaçado na autoridade do nome de Jesus. Estai, pois, firmes, tomando sobretudo o escudo da fé, porque sem fé eu não vou a lugar nenhum de bom. Sem fé eu chego sim ao fracasso, sem fé eu chego sim à decepção, sem fé eu chego sim à derrota absoluta na minha vida espiritual, física, material, casamento, profissional. Sem fé eu chego a todo e qualquer tipo de fracasso na minha vida, mas com fé eu vou agradar a Deus, tomando sobretudo o escudo da fé. Toma! Ah, mas é pesado. Não é. Porque na autoridade do nome do Senhor, na unção do Espírito Santo, você levanta esse escudo e dardo inflamado, os ataques de Satanás não irão nem riscar. Mas nem riscar o escudo da fé. Quanto mais amassar, quanto mais penetrar, quanto mais te atingir você que está do outro lado. Portanto, tenha a sua segurança na palavra de Deus, porque a nossa fé não é uma fé aleatória, vaga, sem rumo, sem norte, sem direção, baseada em absolutamente nada. A nossa fé ela é fundamentada na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a revelação do Senhor para as nossas vidas. Não te falte esse escudo, porque com ela nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E eu quero aqui salientar e grifar a palavra todos. Isso é uma promessa, não são alguns, são todos. Oh Deus fiel, estai, pois, firmes. Que mandamento é este? Tomando o capacete da salvação. Glória! Alguém que tem certeza da sua salvação tem um outro posicionamento. Não se deixa levar, não anda cabisbaixo. Eu nunca vi um salvo
andar fracassado, derrotado, a não ser que você já tenha se esquecido. Mas quando você fala, meu Deus, você adora, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. E se você é salvo, você tem a consciência de que eu sou de Jesus, você tem essa declaração, você tem essa alegria, eu sou de Jesus, glória a Deus, ou seja, em outras palavras, eu sou salvo. Então, esse posicionamento, o posicionamento de quem é salvo, muda a sua postura. É impossível um salvo ter uma atitude de fracasso, de derrota, caído, minguado pelas tabelas, de maneira nenhuma. A mente do salvo, ela é diferente. Portanto, estai, pois, firmes, tomando o capacete da salvação. Oh glória! Estai, pois, firmes, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem que ter palavra. Se não tiver palavra, vai ser enganado. Imagina, você vai pelejar com o quê? No fronte da batalha espiritual, tem que ter uma arma de ataque e também de defesa, porque da mesma forma que com a espada você ataca, com a espada você se defende. Ela é uma arma completa. Cresçamos, portanto, e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que tem que estar na tua boca não é a reclamação, não é a decepção, não é a murmuração, não é a lamúria, não é a mentira, não é o fracasso, não é a derrota. O que tem que estar na tua boca é a palavra de Deus. Fale a palavra, declare a palavra, ore a palavra e você verá a diferença na sua vida espiritual. Estai, pois, firmes, como o pastor Fábio, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. A tua luta não é para que você abandone a oração, mas independente da luta, nós devemos orar em todo o tempo. A oração é a chave que abre os depósitos da graça de Deus para a sua vida em todo o tempo. Súplica no Espírito Santo, revestivos do Espírito Santo, estais cheios do Espírito Santo, porque na oração Deus te concede unção, revestimento, você é restaurado e você na oração em súplica, você adquire vitórias no campo espiritual. Seja você também um colecionador, uma colecionadora de vitórias. Estai, pois, firmes, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Seja um intercessor, seja uma intercessora. A intercessão, o ministério da intercessão, a prática da intercessão será concedida pelo Espírito Santo poder sobre a sua vida. Seja você também um intercessor fervoroso, fervorosa neste tempo do fim. É isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Oremos. Deus, glorificado e magnificado seja o teu maravilhoso e eterno nome. Nós te glorificamos por esta palavra. A base é o lar, é o casamento, é a esposa, são os filhos. Abençoa o nosso lar, Senhor. Conceda-nos um coração sempre e sempre mais amoroso, Senhor, compreensivo, para que o nosso lar seja sempre um local de oração, de louvor e de comunhão com teu Espírito Santo. Senhor, fortaleça-nos em ti, Senhor, e na força do seu poder. Senhor, venha nos revestir de toda a tua armadura, meu Pai, para que possamos estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Tomamos posição contra toda a cilada de Satanás, contra todo o ardil maligno, porque sabemos, meu Pai, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Portanto, caia por terra, venha nos ungir com o poder do teu Espírito, porque o Senhor nos chama para este combate. Caia por terra principados, caia por terra potestades, caiam por terra todos os príncipes das trevas deste século, em nome de Jesus. Caia por terra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e que possamos ser fortalecidos. Senhor, em nome de Jesus, conceda-nos toda a tua armadura, Pai, para que possamos resistir no dia mau, em todo o tempo, Senhor, porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus, mas hoje é tempo de tomarmos toda a tua armadura, Senhor. Ó Pai, que possamos fazer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos tem orientado neste texto para ficarmos firmes, Senhor Deus. Senhor, que possamos cingir os nossos lombos com a verdade, que os nossos lábios, que o nosso coração seja um manancial de vida, de verdade, Pai. Sim, sim, não, não, para que o teu nome seja glorificado e para que tenhamos credibilidade no mundo espiritual. Senhor Deus querido, que possamos nos revestir da couraça da justiça. Cubra-nos com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, que possamos estar firme, meu Senhor. Firma-nos com calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, com uma vida na tua presença, sedenta pela tua justiça, meu Pai, sedenta pelo teu poder, e que possamos tomar sobretudo o escudo da fé. Acrescenta-nos a fé, Senhor, e sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que possamos colocar, meu Pai, esta fé em ação. Oh, glória, glória, para que todo dardo inflamado do maligno seja apagado para a glória do teu nome. Senhor, que possamos estar firmes em nome de Jesus Cristo, tomando o capacete da salvação, que não possamos nos esquecer nunca, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, meu Pai. Oh Deus, que possamos estar firmes, tomando a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor, que a tua palavra esteja em nós, faça parte do nosso DNA espiritual enquanto filhos teus, Senhor amados. Oh glória, orando em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus, levanta-nos, Senhor, como guerreiros da oração nesta última hora, Senhor, revestidos do teu poder, cheios do Espírito Santo e vigiando, Senhor, nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oh, glória ao teu nome. Desta forma, Pai, nós queremos glorificar e magnificar o teu maravilhoso nome pela tua justiça e graça. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. O Senhor, Ele é a tua retaguarda. O Senhor, Ele é a tua fortaleza. Obedeça ao mandado do Senhor. Revesti-vos dele e da força do seu poder. Deus seja louvado pela sua vida. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com muitas outras pessoas. Se porventura você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para que você não venha perder nenhum devocional, nenhuma oração, nenhuma palavra. Deus seja louvado. Eu oro para que o Senhor conceda a você um dia de vitórias, um dia de conquistas, aonde o nome dele venha a ser glorificado no teu lar, na tua família, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.